Você sabe que eu tava... Não sei se foi você que estava falando. Não sei onde é que eu estava vendo isso, negócio das pirâmides e tal. Porque a pirâmide, ela não é simétrica. A de Kelps, Kefren, Miquelinos... As pirâmides, elas não têm uma simetria. Sim, não. Simetria não. As 3 pirâmides. É que é avô, filho e neto. Isso. E todo mundo falava isso, mas diz que ela tá ligada às 3 Marias. Pois é. É isso mesmo? No passado, é isso mesmo? Isso também, mas depois... Não é isso? Não. É mentira? É mentira. É uma coincidência, às vezes, apenas. Você tem 3 pirâmides e eles falam, olha, são as 3 Marias ou o cinturão de Órion. Porque as 3 pirâmides, se você olhar, elas são desconjuntadas. Sim. Aí você fala, pô, mas por que o cara fez desconjuntado? Mas elas não seguem mesmo a ordem exata, não. Isso foram alguns ufólogos que começaram com esse negócio. Tem um camarada chamado Robert Bauval que disse isso. Mas veja bem, se elas fossem uma imitação direta de Órion, o primeiro ponto é que nós não temos nada na literatura egípcia antiga que fala, olha, fizemos para imitar as estrelas. Segundo, a constelação de Órion não são só as 3 Marias, ali é o cinturão. Sim. Você tem mais 4 outras estrelas fazendo o corpo do caçador e tudo mais. Por que não tem as outras? E além disso, tem pirâmides satélites do lado que não seguem o desenho de Órion. É só uma coincidência, você tem 3 constelações. Não é muita coincidência, né? Não, esse tipo de coisa a gente pode encontrar em vários lugares, por exemplo. O próprio fato de falar de 3 Marias. Mas por que é desconjuntado? Não tem explicação? Não tem. A explicação é a seguinte, é que você tem Kelps, Kefren e Miquelinos. Como eu falei, avô, filho e neto. Isso. Então, como o maior deles é o Kelps, é a pirâmide maior. Depois vem a de Kefren e a de Miquelinos, que é a menor. É uma questão de hierarquia do Egito Antigo. Cientistas da Itália e da Escócia meteram um radar de alta tecnologia no chão do Egito e descobriram uma cidade subterrânea gigante debaixo das pirâmides de Gizé. Sim, uma gota egípcia escondida por séculos. Eles dizem que tem túneis, poços sinistros e até complexos gigantes espalhados por 2 quilômetros. Mito ou verdade? Rápido, no pique. Mito. Eu falei, Vou falar com vocês, o primeiro problema da equipe. Eu assisti a coletiva de imprensa que eles deram e a primeira coisa que você fala é o seguinte: quando a informação é sensacional demais, você vai ver qual a credencial da pessoa que está falando. É lógico, há pessoas que na autodidática ele consegue, às vezes, ter muita coisa. Tem gente que nunca estudou economia, entende pra caramba de mercado e tudo mais. Mas para você falar uma coisa assim que vai revolucionar, você tem que ter um doutorado, um mestrado na área. Nenhum deles tem. Não tem. Tá certo? Tem uma mulher chamada Nicole Ticolo, que é a porta-voz. Eu fui ver, ela é grafologista. Depois tem o Biondi. Tem o Biondi e um outro, que agora me fugiu o nome dele, que os dois, eles escreveram um artigo, que o Biondi é realmente um técnico em satélite, e eles escreveram um artigo que publicaram, e o satélite faz o seguinte, ele consegue medir a profundidade da Terra, explicando rapidamente para o pessoal de casa entender, para a galera entender, é como se fosse um ultrassom. Sabe quando a mulher está grávida, que vai lá, que o camarada passa, o médico passa na barriga dela, que a coisa, o ultrassom mostra dentro da pessoa uma tomografia computadorizada. O satélite consegue fazer isso, mas o máximo que eles foram nesse artigo científico foi 30 metros. 30 metros. Não daria. Agora, eles falaram que encontraram estruturas a 600 metros abaixo. Até uma foto, essa foto que está aparecendo aí, são estruturas cilíndricas que mediam 640 metros e que a pirâmide estava acima dessas estruturas e abaixo das estruturas uma cidade imensa que foi encontrada. Acho que tem uma outra foto que eu mostro, o distúrbio da... Por que a pessoa inventa essa pataquada? É invenção. Mas eu por vou te que falar isso aí? por quê. Sensacionalismo. Todos os que estavam ali são pessoas envolvidas com hipnose, regressão a vidas passadas. Olha, é isso aí que eles falaram que encontraram. Ufologia. Só falta ser terraplanista, mas o resto tudo eles são ali. O bingo tá completo. O bingo tá ali. E o que acontece? Eles não publicaram nenhum artigo científico sobre isso. E já chamaram a imprensa, fizeram lá a imprensa e declararam isso aí, mas... Poxa, cadê o artigo científico publicado? E nós temos, por exemplo, um professor da Universidade de Denver, que ele é arqueólogo especializado em satélite, falou assim que é impossível um satélite medir com profundidade 600 metros. Não tem como. Não, o máximo é 30. Não tem como. Você entendeu? E não tem nenhum
par que divulga aquilo. E um detalhe, e na equipe, ninguém era arqueólogo, e o único que é egiptólogo. Mas egiptólogo, não como é que fala? Por autodidática. Sim. Um autodidata egiptólogo. O camarada universal. Exatamente. Então, assim, gente, é furado esse negócio. Não tem esse negócio de cidade debaixo das pirâmides. Eu não encontrei um arqueólogo ou egiptólogo sério que convalidou isso aí. É porque é esquisito. Por exemplo, UFO, né? Sim. Que é objeto voador. Primeiro cara que viu, que começou isso aí foi em 45, foi depois da guerra. Antes da guerra ninguém viu nada. Registro. Não tem nenhum registro. E aí o primeiro cara foi um tenente, um cara importante do exército, que falou isso aí. A partir disso surgiu um negócio. Mas você vê, se tivesse mesmo disco voador, os caras iam ver lá atrás, iam ver, né? E a equipe dos italianos. Esquisito isso, lá, né? Que eles são todos italianos, tá? O que menciona a Escócia é porque um deles fez doutorado na Escócia. Entendi. Mas nada invalida serem italianos ou brasileiros. Sim, o fato é que caso. eles não devem. Não, mas aí a gente desconfia muito. Se é brasileiro, Se é brasileiro, a gente vai lá e faz. Tem um O cara jeitinho, publicou. Mas, gente, é furado esse negócio. E outra, sabe o que eles falaram? Baseados no místico americano chamado Casey. Que ele falava que debaixo das pirâmides tinha a cidade perdida de Amenti. E essa cidade é igual o Bilu lá. O ET Bilu. O ET Bilu. Esse negócio assim, você entendeu? Diziam, por exemplo, esse místico americano, o Casey, ele falava que Atlântida existiu e que a Atlântida tinha tecnologia tremenda e que quando a Atlântida foi destruída, que os sacerdotes de Atlântida esconderam na cidade subterrânea, debaixo das pirâmides, todo o conhecimento tecnológico do mundo que nós nem temos ainda. Esse dia foi louco. Mas professor, no Egito sempre teve, né, essa mística de que as pirâmides não seriam feitas pelos homens, não tem como e tal. Da onde que surgiu isso, o início disso tudo? Começou já com o sensacionalismo quando o primeiro que explorou as pirâmides que nós temos noção foi Napoleão Bonaparte. Acidentalmente, porque ele foi lá por uma questão de guerra. Ele estava guerreando contra a Inglaterra e queria interceptar o exército inglês, só que Napoleão levou uma grande milícia de historiadores da arte, arqueólogos, e começaram a escavar, encontraram a pedra de Roseta, começaram a mapear tudo aquilo ali, e aí depois começou essa onda mística, de falar que as pirâmides tinham um formato para comunicar com os deuses, portais, assim, tudo mais. Todo esse misticismo, ele começa especialmente no início do século XIX, quando os Estados Unidos e a Europa estavam cercados de pessoas que diziam ter um contato sobrenatural com o mundo do além, com os mortos, e o Egito caiu tudo. A maçonaria, embora não tenha nada que ver com o triângulo agora, mas a maçonaria se inspira muito na questão egípcia, né? Embora ela comece na França, não tem nada a ver com os egípcios, mas se inspira, tanto é que tem a pirâmide ali e tudo mais. Mas isso não é ciência, isso não é nem teologia. Isso é apenas um achismo. E aí o pessoal vai começando a especular. E o grande problema hoje, vou falar com vocês qual é. É que a internet, ela popularizou o saber. Mas você tem um menino de 8 anos de idade escrevendo um post misturado com um doutor em certa área. Então o pessoal coloca... Que é o Terra Plana, né? O Terra Plana voltou na internet. Na internet. Sim. E hoje a pessoa engana, porque sempre é aquele negócio... Faz um vídeo bem feito. Vou dar uma dica para vocês, que vocês têm que olhar até comigo. Até com os vídeos que eu produzo, tá bom? Desconfie quando a pessoa começa a falar o seguinte: não, porque nos corredores do Vaticano alguém falou. Sim, é verdade. Você entendeu? Eu sempre procuro, é lógico, quando você está falando na internet ou mesmo aqui na Jovem Pan, eu não tenho os dados que eu estou dando aqui, porque não é um artigo científico. Mas eu sempre procuro fazer citação de nomes e tudo mais, e vai no meu currículo Lattes, tem artigos publicados. Sim. Agora, quando a pessoa começa a falar assim, não, porque um funcionário da NASA... sempre tem. Sabe que é o diferencial do seu trabalho? É que você mistura, né, a arqueologia com a Bíblia, e é isso que a gente fica super interessado. Você sabe que tem, quando o político está em hospital e fala assim, um médico do Einstein me falou... Um médico do Einstein, ou do Sírio Libanês. Um médico do professor da USP. Sempre tem uma teoria da conspiração. Ou sempre tem frase de Clarice Lispector, né? Isso aí. Acho que dá para escrever uma enciclopédia Barça só com as frases que ela nunca disse. Agora, gente, eu sou um homem de fé, você sabe disso. Eu creio em Deus e eu tenho uma fé racional. Não racionalista, porém racional. Mas eu trabalho também com método científico. Sim. A gente está agora em março. Em julho eu estou voltando para as escavações.